A quem interessar possa, a gente está começando mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren, eu sou psicóloga, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC e pós-graduanda em Terapias Cognitivas e Contextuais. E no episódio de hoje, a gente vai seguir falando sobre um conjunto de estratégias da terapia comportamental dialética, da DBT, para te ajudar a lidar melhor com crises emocionais. Então, se a gente pensar bem nesse módulo que se chama tolerância ao mal-estar, né, o tolerar o mal-estar não é sobre eliminar sofrimento, eliminar desconforto, mas sim sobre aprender a viver com ele de maneira mais sábia e mais efetiva, de modo a não permitir que dias ruins nos levem a construir uma vida ruim. Não permitir que as crises nos levem ladeira abaixo e nos distanciem muito, muito da nossa versão que a gente gostaria de ser. Porque dias ruins e dias com crises e episódios de desregulação mais intensa, todo mundo vai enfrentar. Mas o meu convite para vocês é que vocês não sejam carregados e direcionados por eles, mas sim que vocês estejam, né, com as rédeas, no controle e consigam construir uma vida que valha a pena, apesar de todo esse sofrimento e talvez por causa dele. Né? Porque a gente sabe que extrair significado, e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse episódio, de situações dolorosas que a gente viveu, pode ser muito construtivo. E também eu acredito bastante que a versão que a gente só se forja como a gente é por causa de exatamente tudo que a gente viveu. E eu acho que os quadros muito desafiadores de humor que eu vivi, as situações muito as adversidades que eu enfrentei, me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? Então, o desenvolvimento de resiliência, né? Essa trajetória de se dispor a enfrentar situações difíceis e desenvolver ferramentas para se melhorar enquanto você se lapida e enfrenta, né, tudo isso, eu acho que nos forja enquanto pessoas melhores, mais resilientes e mais aptas a lidar com a vida tal qual ela é, né? Que é cheia de desafios para a gente enfrentar. Então, lembrando que tolerar o mal-estar não é sobre eliminar o desconforto, mas sim sobre aprender a viver com o desconforto, com o sofrimento e com as crises de modo mais efetivo. O primeiro conjunto de habilidades que eu vou ensinar para vocês hoje é um conjunto de habilidades de distração, o que pode parecer um pouco esquisito para os que estavam mais atentos, porque eu sempre friso aqui a necessidade da gente olhar para as nossas emoções, para a crueza das emoções que se apresentam para a gente e sentar com elas, ainda que seja muito desconfortável, né? Então, como assim eu estou propondo, né? Na verdade, não eu. Como a DBT, esse método todo, propõe 7 habilidades mais precisamente que a gente vai falar aqui, que é um outro acrônimo para variar, a DBT trazendo mais acrônimos, que dessa vez ele chama ACEPTS. E aí eu vou soletrar, porque vem também, né, de palavras em inglês, que é ACCEPTS, ACCEPTS. E aí, como assim a gente vai falar sobre 7 jeitos diferentes da gente se distrair do nosso sofrimento se justamente eu partir, né? Falei bastante nos episódios anteriores e sempre defendo que a esquiva do nosso sofrimento psicológico é, na verdade, muitas vezes a causa de mais sofrimento ainda, né? Que a gente se ilude achando que a gente consegue esquecer dos problemas, abafar, substituir com outras coisas, com outros estímulos, quando, na verdade, essa fuga pode ser muito prejudicial. E sim, então, é aquela história. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A gente precisa entender que a distração pode ter o seu papel, em especial no momento em que a gente está vivendo uma crise intensa, mas que a gente não pode usar esses métodos como uma coisa rotineira para a gente se esquivar de emoções desagradáveis. Acho que, enquanto eu for explicando e trazendo os exemplos, isso vai ficar mais claro para vocês. Porque as estratégias de distração, elas funcionam reduzindo o contato que a gente tem com tudo que pode ter desencadeado esse mal-estar extremo e que a gente está vivendo, né, nessa emoção mais dolorosa. E a ideia é que a gente use, assim como as estratégias que foram listadas no episódio anterior, de que você use durante uma crise, e isso pode evitar que você se engaje em comportamentos desadaptativos, perigosos e prejudiciais para você, que podem te afastar da versão que você gostaria de ser. E também quando a dor emocional parece que vai chegar num nível esmagador, assim, que não tem outro jeito que não usar essas estratégias, ou quando os problemas não podem ser solucionados de imediato. Eu gosto muito, mais pra frente a gente vai falar no módulo de regulação emocional, da estratégia de resolução de problemas. Eu sou, assim, apaixonada por ela, e eu acho que, inclusive, não só no contexto da DBT, né, no contexto mais amplo, eu acho que a partir do momento em que eu entendi que
me ser uma apaixonada e entusiasta da resolução de problemas me deixou muito mais disposta a resolver coisas tanto da minha vida pessoal quanto profissional, e de que, querendo ou não, trabalhar e resolver vários problemas, né? Cada um vai ter a sua área de expertise de solucionar problemas em uma área específica, mas querendo ou não, o que a gente faz o tempo inteiro é resolver esses problemas que se apresentam diante de nós. Então, eu acabei gostando de verdade, né? De fazendo as pazes com essa ideia. Mas todo ponto aqui é que essas estratégias não vão resolver o que te trouxe a viver o que você está vivendo hoje, mas que, considerando a aversividade, o fardo, a dificuldade de estar no aqui e agora com esses problemas, sim, a gente vai propor essas 7 habilidades de distração que formam o acrônimo ACCEPTS. Então, eu vou falar todas as letras aqui, já traduzidas para o português. Então, A, de atividades, C, de contribuições, outro C, de comparações, E, de emoções, P, de pensamentos, T, de tirar do caminho e S, de sensações. Vamos começar, então, pelo A, de atividades. E a ideia dessa habilidade é que, quando a gente se envolve em atividades que são neutras, estímulos neutros, ou eles são opostos àqueles outros estímulos que levaram a gente a sentir essas emoções tão negativas, isso pode funcionar para diminuir os nossos desejos impulsivos e diminuir o nosso mal-estar. Então, quando a gente se engaja em uma outra coisa, isso tem a ver com aquele pressuposto que eu expliquei, que suprimir pensamentos e emoções com toda a nossa força geralmente não tende a ser tão efetivo, mas uma mudança sutil, né? Em vez de tentar abafar esses, eu vou redirecionar, convidar gentilmente a me redirecionar o foco para uma outra coisa, tende a ser mais efetivo. Então, eu vou me engajar nessa outra atividade alternativa que pode, talvez, ser mais efetivo. Então, as atividades que elas nos distraem e elas preenchem a nossa memória de curto prazo com pensamentos, imagens e sensações que não são relacionadas àquela crise que a gente estava vivendo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu usava antes, né, de saber de estudo da psicologia, de estar em contato com a DBT, que é essa história de que a gente precisa construir novas memórias quando aquelas que estão povoando o nosso pensamento são difíceis de lidar. Um exemplo disso foi que uma vez uma pessoa muito próxima a mim, ela foi traída, e essa traição, como acho que é de se supor, né, qualquer traição, acabou com o psicológico dela, e ela foi traída com a melhor amiga do ex-namorado, né, dela. Hoje não é mais namorado, mas enfim, ela namorava esse cara que tinha uma melhor amiga. E eles faziam várias coisas juntos, porque, enfim, era só amiga, né? Na cabeça dela era só amiga. E aí, depois de alguns anos, ela descobriu que ele estava traindo com essa melhor amiga. E isso fez com que ela pensasse, nossa, será que todas as vezes que eles estavam juntos, na verdade, ele já estava me traindo? E a gente começa a se questionar sobre o nosso próprio valor e a desesperar, né? Como eu disse, que isso mexa muito com a nossa autoestima. Só que como ela vinha, né, estava vivendo ali um relacionamento, a maior parte das coisas que ela via fazia com que ela se lembrasse do namorado. Então, nossa, eu vi o restaurante japonês do meu bairro. Aí eu lembrei que eu sempre ia com ele nesse restaurante japonês. Eu vi a música que tá tocando, a minha lista no Spotify, todas as músicas mais recentes que eu escuto me lembram dessa pessoa, porque, né, a gente sempre ouvia essas músicas juntos. Os livros que estão na cabeceira da minha cama me lembram essa pessoa, porque a gente estava conversando sobre esses livros. Então, até as suas próprias atividades ficam, entre aspas, contaminadas por essa outra pessoa, que tem a ver com essa crise emocional que você está vivendo, com esse desafio emocional e obstáculo que você está vivendo. Se você se entende, né? Ok, tudo que está pareado, né? Nosso cérebro, ele funciona muito bem fazendo combinações. Então, ele meio que carimbou várias outras coisas com a carinha desse ex-namorado dela. Então, por causa desses estímulos que estavam pareados. Tinha ex-namorado e tinha esse livro. Então, quando tirou o namorado, o livro continuou representando, né? Por vários mecanismos comportamentais que explicam isso. O livro continuava evocando esse tipo de memória nela e automaticamente evocando essas emoções que ela não gostaria. Então, o que a gente pensava? Vamos criar novas memórias para que a sua memória, né, não fique toda povoada por coisas carimbadas por essa pessoa que está te fazendo sofrer tanto. Então, vamos conhecer novos lugares, vamos ser ruins em novas habilidades. Isso também acho muito legal, né? Sei lá, sempre quis tocar um instrumento, sempre quis alguma coisa. Essa é a hora, assim, de fazer aula desse instrumento, se for possível. Gosto de estudar o tema X, quero aprender a cozinhar uma receita Y. Então,
se propor a se engajar em atividades que não estão, entre aspas, contaminadas por essa coisa que está te gerando essa crise emocional muito grande. Então, elas percebem que, sim, é uma distração, mas você está acrescentando uma outra coisa no lugar e não tentando apagar da sua memória. Funciona muito mais do que se ela estivesse sentada na cama dela pensando, não quero pensar nesse cara, não quero pensar nesse cara, ou alguma coisa nesse sentido. E qualquer atividade, né, vai afetar diretamente as nossas respostas fisiológicas, emocionais, comportamentais e muitas vezes já diminuir aquela dor emocional. Elas não funcionam de forma tão imediata. Isso também depende, né, de qual atividade você resolver fazer, mas elas não necessariamente vão funcionar de forma tão instantânea quanto as habilidades da TIP, que eu ensinei no episódio anterior, que é um conjunto de ferramentas para você hackear, entre aspas, a sua fisiologia para mudar as suas emoções ao seu favor quando elas estão muito, muito desagradáveis de tolerar. Porque não é um choque tão instantâneo, mas sim uma coisa que você vai construindo. Então, por exemplo, aprender uma receita nova não tem um choque na sua fisiologia. Talvez você continue triste enquanto ali você está fazendo a receita ali no começo, porque esse é o processo, né? Mas só a sua abertura, a sua disposição de se engajar nessas novas atividades predispõe a preencher o seu espaço atencional, resetar, né, o seu espaço atencional que estava só direcionado para aquela coisa que estava atrelada ao sofrimento e, com isso, também ir formando novas memórias que podem te distanciar daquela coisa que está te fazendo sofrer tanto. Então, outro exemplo, né, que está muito relacionado a isso, tem uma técnica, toda uma área da psicologia que chama ativação comportamental, que é um dos tratamentos que melhor tem de evidências científicas para tratar a depressão. Como isso funciona, por que tem a ver, por que eu acho pertinente trazer esse exemplo aqui, né? Muitas vezes, uma pessoa que pode estar me ouvindo fala, nossa, ok, mas eu acabei de passar por um divórcio, eu acabei de descobrir uma doença horrível, eu acabei de, né, qualquer coisa, de ser demitido, qualquer coisa ruim que pode ter acontecido na sua vida, justifique que você está passando por essa crise. Você pode me dizer, nossa, eu não tenho cabeça para aprender uma receita nova, eu não tenho vontade de me engajar numa atividade nova. E sim, eu entendo, e eu também não tenho quando essas coisas ruins estão acontecendo comigo, mas muitas vezes o tratamento passa por a gente fazer as coisas mesmo sem querer. Então, um pouco da ideia da ativação comportamental é que a inclinação emocional, né, a inclinação comportamental da emoção da tristeza é que a gente se isole, se feche, faça cada vez menos coisas, interaja com cada vez menos pessoas. Mas a proposta da ativação comportamental é que, se você conseguir se engajar num pequeno passo, num pequeno movimento ali, né, a depender da gravidade da depressão, a depender da pessoa. Por exemplo, eu não consigo levantar da minha cama. Se só por hoje você decidir que você vai levantar para abrir a janela e deixar a luz natural entrar, ou só se comprometer a tomar um banho, que, né, muitas pessoas às vezes estão num nível de depressão que não conseguem tomar banho, né? E talvez tomar banho seja demais, talvez seja que começar com escovar os dentes, lavar o rosto, enfim, a gente vai adaptando a dificuldade da intervenção. Não é aquele papo de coach do tipo, não importa a sua vontade, você tem que fazer qualquer coisa, porque também isso seria um outro extremo e muito invalidante, né? Então a gente tem que encontrar o equilíbrio de qual é o mínimo progresso viável, vamos colocar assim, né? O mínimo atividade com a qual você consegue se comprometer, que mesmo sem nenhuma vontade você vai fazer, porque você sabe que a sensação que você vai ter depois de, putz, eu consegui, eu tinha isso combinado com a minha psicóloga de fazer isso, consegui fazer. Isso por si já vai te dar uma sensação melhor. Aí você começa a escovar os dentes, tomar banho, abrir a janela, ficar sentado na cama, antes você só ficava deitado. São pequenos passinhos que você vai construindo, pequenas atividades que você vai fazendo, se engajando, e mesmo que você não quisesse, o efeito positivo tende a aumentar a probabilidade de que você faça isso de novo no futuro, e você vai, né, somando as pequenas alegrias, vamos colocar assim, de ter conseguido vencer esses obstáculos. Então, essa é a mesma ideia. Por mais que você não queira ou esteja super afim de se engajar nessas atividades, a proposta é que você, entendendo, né, que você consegue, que não é um desafio super longe assim, da realidade, que você faça mesmo sem querer muito no começo, que provavelmente isso de criar novas memórias vai te ajudar a lidar melhor com essa situação. A próxima letra do ACCEPT, que é o acrônimo que a gente está aprendendo agora, é C de contribuições. E eu acho que esse é o meu preferido dos 7, porque conversa muito com meus valores e com a forma que eu gosto de fazer as coisas. A ideia do C é que você contribuir com o bem-estar de uma outra pessoa vai tirar o foco de você mesmo,
tirar a cabeça, né, do balde ali, do sofrimento que você está enfiado e te permitir ver que você consegue fazer coisas por outras pessoas, também podendo, né, dar um incremento nessa sensação de pertencimento. Esse não é muito foco do episódio, mas eu gosto sempre de pensar... Eu tenho estudado bastante sobre isolamento, né? E sobre os efeitos de a gente se isolar na nossa felicidade. E ao contrário também, né? Quanto mais integrado socialmente, parece que mais a probabilidade da gente se sentir feliz e realizado. Um dos maiores estudos longitudinais da psicologia que avalia, né? A ideia dos pesquisadores era basicamente responder o que faz as pessoas felizes, né? O que aumenta a probabilidade de que as pessoas fiquem felizes. E se você gosta, se você é mais visual, assim como eu, e prefere ter um compilado dessas informações, no final de todo episódio, às quartas-feiras, né, que é o dia que o episódio vai ao ar, eu solto um post lá no meu Instagram, loren.beiran, em que eu faço um compilado das referências que eu usei, das quais eu me vali para fazer o episódio, e também de outras recomendações. Então, eu vou colocar lá uma recomendação de um livro que eu já falei em outros episódios também, que ele traz para uma linguagem mais acessível, né? Então, se você não é da área da psicologia ou do mundo acadêmico, você também consegue acessar os resultados da pesquisa, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro, eles sintetizam os achados dessa pesquisa, que fez um estudo muito, muito longo, tão longo a ponto de... Era um grupo de cientistas que fazia essa pesquisa, e aí eles, enfim, se aposentaram, ou pararam, ou faleceram, e aí veio e assumiu outro grupo, né? Então, essa pesquisa vai passando de gerações, para avaliar quais são os fatores que estão atrelados a pessoas que se declaram e se sentem mais felizes. E uma dessas coisas o que é mais gritante entre as pessoas que se dizem mais felizes é o senso de pertencimento social. E esse pertencimento social é desde uma coisa assim simples do tipo dar bom dia para as pessoas, bom dia para o padeiro e ter, sei lá, o porteiro do seu prédio, ter uma relação, não precisa ser super profunda e significativa, mas sentir que você faz parte de uma comunidade, de que as pessoas se olham e se preocupam umas com as outras, minimamente já, né, está associado a isso, mas também a qualidade dos vínculos e relações que você foi nutrindo ao longo da sua vida parece ser uma coisa que prediz muito o quão feliz você vai ser. Né? Então, essa ideia da contribuição é que, sim, você pode escolher fazer essa contribuição para alguém mais próximo a você, para alguém mais distante, seja qual for a natureza dessa contribuição. Mas eu vejo, né, como essa habilidade está muito ligada a essa história de que a gente se isolar mais tende a deixar a gente retroalimentar esse ciclo de tristeza e a gente se sentir mais pertencente a uma comunidade, sociedade, ali na nossa microesfera de influência que seja, né, na nossa família, isso já aumenta, já tende a deixar a gente mais feliz. Então, a ideia da contribuição seria participar de uma experiência de ajudar outra pessoa, e isso vai te distrair, né? Como eu disse, é um conjunto de habilidades de distração. Mas não é a distração pela distração nesse caso. Percebe que o objetivo final, na verdade, você está indo ajudar outra pessoa. É claro que a gente está falando de habilidades para você se regular emocionalmente, de você se sentir melhor. Mas ainda assim, né, a ideia, eu gosto que tem uma coisa maior por trás. E aí você se vendo útil. Isso é uma outra coisa também. Nos modelos que meu principal tema, né, de estudo, ao qual eu me debruço, é a prevenção do suicídio, em especial fazendo esse link, né, da suicidologia com a prática baseada em evidências. E a gente tem dados que suportam modelos teóricos para explicar a ideação e o comportamento suicida, que mostram para nós que o sentimento de ser inútil, o sentimento de ser um fardo, muitas vezes está associado à aparição dessas ideações suicidas. Então, é tão triste, né, a gente perceber que a gente não serve para nada, que a gente se sente sem servir para nada, que as pessoas tendem a pensar em morrer quando elas se percebem com esse vazio, com essa inutilidade. Então, eu gosto muito, né? Eu me empolguei falando do isolamento, da utilidade, da integração social, né, relacionando isso tudo com essa habilidade, porque eu vejo que ela é uma coisa simples, mas muito completa e muito respaldada, né, por coisas que a gente vai estudando e vai vendo que tem a ver com como a gente se sente mais pertencente, mais feliz. Então, isso pode aumentar também, né, esse senso de significado, de vida, de propósito, seja como você queira chamar essa coisa, e aí você melhora o momento. Então, tem o aspecto da distração,
porque você meio que sai, né, da sua bolha de problema, daquela coisa que estava ocupando muito a sua mente, também, né, com aquela história de criar novas memórias, mas também você está contribuindo para o bem-estar de outras pessoas, e para isso pode aumentar até o seu autorrespeito. Então, nossa, eu sou alguém digno, né, de ter coisas melhores, eu sou uma pessoa boa, o seu autoconceito muda quando você, para algumas pessoas pode mudar quando você se percebe sendo bom para os outros. Uma história que eu gosto de contar bastante é que, ao longo da minha vida, eu tive vários episódios depressivos. Eu tenho o transtorno depressivo maior. Eu falo que tenho, porque nenhum quadro psiquiátrico, ele acaba, né? Pode ser que em algum momento aí da minha vida eu tenha uma recorrência e ele volte. Mas agora eu tô em remissão, eu tô numa fase boa, mas já vivi momentos muito, muito depressivos. E eu me lembro de vir muito à minha cabeça aquela história da máscara de oxigênio no avião. Então, não, antes de você conseguir colocar a máscara na outra pessoa, você tem que colocar a máscara em si mesmo. No contexto do avião, isso pode até fazer sentido, mas para mim, muitas vezes o que me ajudou a sair de episódios depressivos bem significativos foi me engajar. E eu não estou dizendo que esse é o único fator, é claro que é um conjunto de coisas, é claro que tem o tratamento psiquiátrico, é claro que tem todo o tratamento psicológico, os protocolos, mas fazendo, né, um recorte específico aqui para esse tipo de ação, isso me ajudava muito a me sentir melhor. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava muito, muito mal. Fiz até um post no Instagram, vou ver se eu resgato o texto que eu escrevi sobre isso. Sobre uma vez em que eu fui doar sangue, mesmo me sentindo muito, muito mal. E eu falei, nossa, nem sempre a lógica de pôr primeiro a máscara em você e depois no outro vai se aplicar. Às vezes, quando eu me percebia fazendo um esforço para fazer mais pelo outro, eu também me sentia com mais vontade de pôr a máscara em mim mesma e cuidar de mim, porque eu me via como uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna de coisas boas, uma pessoa que queria melhorar, que às vezes eu não conseguia cuidar nem de mim, mas eu queria sentir que, assim, tinha alguma coisa em mim que eu estava contribuindo, sabe? Então, querer ensinar, querer extrair da minha experiência coisas para ajudar as pessoas ao meu redor, enfim, essa habilidade, assim, de contribuições eu tento ativamente, ainda que eu não esteja em crise, né? Mas eu tento ativamente olhar muito para isso como uma estratégia muito boa de enfrentar situações de mal-estar, quando eu não estou me sentindo muito bem, quando estou sofrendo por algum motivo. Isso aqui funciona muito bem para mim. E aí, de todas as letras, você vai testando e vendo o que funciona melhor para você. E a próxima é um pouco mais polêmica e eu uso um pouco menos. E eu vou explicar o porquê. O próximo C, né, o Accepts, tem 2 Cs. Então, até agora a gente falou de atividades, contribuição, e agora a gente vai falar de comparações. Existe essa atividade, essa habilidade parte do pressuposto de que fazer comparações com outras pessoas também transfere para os outros, né? A gente tira um pouco da gente aquele foco de ficar ruminando e pensando só no nosso problema e olhar para outras pessoas. Então, a gente usaria situações de vida que outras pessoas também viveram para reformular a nossa visão sobre a nossa própria situação e tentar adquirir um prisma mais positivo em relação a isso. Então, um exemplo seria pensar em histórias de pessoas que passaram por situações adversas muito, muito complicadas, mas conseguiram superar isso. Então, estou me comparando, putz, ok, eu estou numa situação muito triste aqui, mas uma pessoa que viveu uma situação também muito triste, ou mais triste ainda, conseguiu sair desse buraco e está melhor, e hoje ela ajuda outras pessoas, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo concreto de uma das comparações que eu faço, mas daqui a pouco eu explico por que algumas pessoas enxergam isso como polêmica. Tem uma maratonista australiana que chama Turia Pitt, Turia, o nome dela é Pitt. Ela hoje também é palestrante, escritora, ela usa a história de vida dela, né, para ajudar outras pessoas, mas na época eu acho que ela tinha 20 e poucos anos, se eu não me lembro, se eu não estou enganada. E ela decidiu correr uma ultramaratona. Eu não sou do mundo da corrida, então me perdoem se eu falar algum conceito errado aqui, mas parece que ultramaratona é sempre a maratona quando passa dos 42, né? Porque uma maratona são 42 quilômetros e aí tem outras modalidades que são mais do que isso. E aí era um evento que ela ia correr, tipo, 100 quilômetros, em alguns dias, 100 quilômetros, alguma coisa nesse sentido, assim. Ela era uma super atleta de alta performance. E ela estava na Austrália quando, no meio de uma das provas que ela estava fazendo, de corrida dessa ultramaratona, um incêndio muito grande tomou conta de tudo, ela não conseguiu escapar. E ela teve sei lá quantos % do corpo dela queimado. Ela teve que passar por um monte de cirurgias, ela ficou com a aparência toda comprometida, né?
e muitas, muitas cicatrizes, além de que eu só posso imaginar a dor de queimadura, assim. Eu acho que a principal aflição que eu tenho em questão de saúde é pensar em queimados, assim. Queimadura é um negócio que... Essas histórias de queimadura mexem muito comigo. E, enfim, ela teve que passar por muitas cirurgias e muita dor e muito tempo. Hoje, parece que ela vive uma vida saudável. Mas quando eu olho para a história de vida dela e coisas que ela fala, me ajuda muito a me sentir melhor. Uma das coisas que a Turia Pitt fala e eu tendo a usar bastante na minha vida e perceber uma diferença significativa, e eu vou contar para vocês caso funcione, e também porque é um exemplo do C de contribuições, é que ela fala que ela pensa assim, em vez de pensar, eu tenho que treinar, porque ela continua correndo e continua, enfim, sendo atleta, ela fala, eu tenho a oportunidade de ir treinar. No inglês, a troca fica, né? I have to fazer alguma coisa, então como um tom de obrigação, ela troca por I get to. Então eu tenho a oportunidade de. Não, eu não tenho que, mas eu tenho a oportunidade de. E parece uma mudança simples, e de fato né? São só uma mudancinha ali das palavras. Mas colocar aqui, você faz a coisa porque você pode fazer e não porque você é obrigado a fazer, te concede mais poder. E a gente não gosta de se sentir obrigado a fazer as coisas. A gente não gosta de fazer as coisas porque os outros mandaram ou impuseram, né? Às vezes você... E o exemplo cotidiano, né? Às vezes você até ia fazer uma coisa, mas quando a pessoa fala que você precisa fazer essa coisa, parece que você faz com mais desgosto, assim, né? A gente gosta que parta da gente. Não, eu quis fazer isso. Então, é a mesma coisa. Nossa, eu não tenho que ir para academia todos os dias. Eu tenho saúde, eu tenho a oportunidade, eu tenho dinheiro, eu consigo acessar uma coisa que vai fazer muito bem para mim. Então, só de pensar em muitas vezes que eu tava com preguiça de ir para academia, eu penso, não, eu não tenho que treinar, eu tenho a oportunidade de treinar. Para mim é, tipo, mágico, assim, essa frase. E é só um exemplo de como pensar na história dela, em tudo que ela passou, e usar uma frase que ela fala, me ajuda a usar essa habilidade do ser de comparações. Uma outra forma também de usar essa habilidade é se concentrar em problemas seus do passado. Porque a polêmica que eu disse é que muitos quadros de humor, quando a gente analisa o sentimento predominante da pessoa, o que vem bastante é a culpa. E agora eu posso de novo falar dos meus episódios depressivos. Culpa é um sentimento muito, muito predominante em mim, porque por causa de comparações. Então, um exemplo. Eu tive algum problema... Então, eu não tô me sentindo muito inteligente, ou eu tô triste porque eu não tirei uma nota boa na faculdade, no passado, vamos pensar alguma coisa assim. Aí eu logo penso, nossa, mas que problemão, né? Seu problema é não ter uma nota boa na faculdade. O problema de verdade é uma pessoa que tá passando fome não sei aonde. É uma pessoa que não teve as oportunidades que você tem de estudar nos lugares que você estudou, né? Então, esse tipo de comparação pode acabar levando a gente para um lugar de aumentar o sofrimento emocional. Então, por isso que a gente tem que entender bem, né, como que essa comparação vai ser feita e os efeitos emocionais que essa comparação produz na gente. Então, nem todas as habilidades vão funcionar para todo mundo, talvez não façam sentido para você, mas eu já torci o nariz para essa, justamente por ser essa pessoa que me compara o tempo inteiro, e até pensar que é pouco efetivo, né? Nossa, mas o tempo inteiro a gente vai ficar se comparando? Que muda, né? Ver o que o outro faz, ver o que eu faço. Eu acho que... Na verdade, eu fiz as pazes com isso porque eu acho que é inevitável a comparação. Não é que assim, não, é bom que você se compare ou é ruim que você se compare. A gente vai se comparar, ponto. Isso é um dado, isso é uma característica de como a gente funciona enquanto seres humanos, enquanto a gente se desenvolveu, inclusive neurobiologicamente, para poder viver em sociedade. Então, características que faziam a gente se adaptar melhores a grupo foram sendo replicadas, porque viver em grupo aumenta a chance de sobrevivência, né? Lá, quando a gente era homem da caverna, se ninguém gostava da gente, excluía a gente da aldeia, a chance da gente sobreviver era menor. Então, a gente foi entendendo que se adaptar e fazer parte de um grupo nos ajuda. E tanto que sentimentos como culpa e vergonha são muito difíceis da gente lidar, né? Quando a gente se sente julgado pelos outros, quando a gente se sente rejeitado. Rejeição é uma coisa muito difícil para muitas pessoas lidarem. Então, assim, tem que avaliar, né? Qual vai ser o papel dessa comparação na sua vida. Sim, eu acho que vamos nos comparar. Então, por que não pegar essa comparação e fazer alguma coisa dela a nosso favor? Até como uma forma de inspiração. Então, né, muitas vezes eu penso dos efeitos das redes sociais na nossa vida. O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado com a história de vida de outras pessoas e muitas delas são 1000 vezes melhores do que nós em vários aspectos. Então, atletas de alta performance, escritores, eu amo escrever, então eu vejo
escritos de outras pessoas e falo, gente, nunca que eu vou chegar à altura desse cara. E às vezes tudo bem pensar isso, mas se eu usar essa percepção de que a pessoa é muito melhor do que eu em determinada coisa, como uma espécie de inspiração para me catapultar a investir no autoaprimoramento contínuo e não em uma coisa que vai setar minha barra para baixo e falar, não, você nunca vai chegar para ser nem perto disso, né? Então, talvez a gente não consiga mudar o fato de se comparar, mas sim mudar os efeitos dessa comparação na nossa vida. Então, eu acho que tem como, sim, essa habilidade, essa ferramenta ser muito preciosa, mas também uma forma de lidar com pessoas que acham, não, é melhor eu não ficar me comparando com os outros, eu não gosto disso, não funciona para mim, é a gente se comparar com nós mesmos do passado. Então, eu já enfrentei esse problema. Vamos pensar, eu vou dar outro exemplo meu, assim, né? Por mais que eu treine habilidades, estude psicologia, muitas vezes eu me pego caindo em padrões que eu não gosto, fazendo coisas das quais eu me arrependo. Mas o que muda da Lauren de hoje com a Lauren de 10 anos atrás? Talvez as duas fizessem o mesmo erro, mas eu me recupero mais rápido. Eu volto pro basal mais rápido depois de ter cometido um erro, porque eu me perdoo mais, eu tenho mais estratégias para enfrentar e entender que, ok, a gente erra e bola para frente. Errar, inclusive, bom, né? A gente vive... Eu acho que essa cultura de aversão ao erro é perigosa, porque é só errando que a gente aprende as coisas. Então, se a gente não quiser errar e a gente tiver medo, vergonha de expor que a gente vai errar, a gente nem faz nada. Se eu fosse movida pelo meu medo, ou paralisada, na verdade, né? Se eu fosse orientada pelo meu medo de errar, nunca teria feito um podcast. Porque eu tenho certeza absoluta que nos episódios que eu gravei até agora eu já falei coisas erradas. E por isso, inclusive, que eu incentivo, né, que vocês usem o crivo crítico de vocês. Mas o ponto é, os erros, quanto mais a gente se expõe, maior a probabilidade da gente cometer algum erro, né? Porque se a gente estivesse quieto sem falar nada, a gente nunca errava, mas a gente também não evoluiria. Então, acabei me empolgando na história dos erros, mas a ideia de pensar, né, na gente do passado e na gente de agora o que tem? Tudo bem, você pode pensar, nossa, que fracasso, eu tô de novo cometendo o mesmo erro, ou você pode pensar, ok, já errei no passado, errei de novo, mas dessa vez eu vou me recuperar mais rápido da queda e vou fazer diferente. Dessa vez, eu vou usar esse erro para poder aprender determinada coisa e me desenvolver melhor em determinada habilidade. E uma outra coisa também, às vezes, é não fazer uma comparação com uma pessoa real. Então, uma recomendação pode ser, se você lê livros de pessoas que vivem problemas parecidos com os seus. Então, também vou deixar lá no post de recomendações, enfim. Na verdade, nem é um dos meus livros preferidos, mas eu sei que ele pode ter essa função, que é um livro que chama O Demônio do Meio-Dia. O Solomon, ele é um autor, ele é jornalista e ele passou por um período de depressão muito forte. E ele escreveu um livro sobre como foi para ele, né, a experiência da depressão, sobre depressão no geral. E muitas pessoas que têm depressão e leem o livro falam, nossa, é isso, sabe? É se sentir representado. Então, você está comparando a sua vivência de depressão com a vivência de depressão de outra pessoa, mas está ali num livro, não é que você está comparando a sua rotina, sabe? Então, tem 1001 formas de você usar isso, inclusive com personagens ficcionais. Novelas, documentários. Eu sou apaixonada por literatura e uma das coisas que assim, são mind-blowing e eu amo quando acontecem é quando o autor do livro que eu tô lendo consegue colocar em palavras as coisas de um jeito muito mais acurado e preciso do que eu mesma conseguiria, mas é tipo, meu Deus, é isso, sou eu, tô vivendo isso. Teve uma curiosidade, uma época da minha vida que eu vivi um dilema muito grande, assim, na minha vida amorosa, e aí eu li A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Esse livro, esse eu vou pôr lá no post, mas é porque eu recomendo, é um dos meus preferidos da vida. Sim, Machado de Assis é incrível, mas em especial A Mão e a Luva é curtinho. Ele é um... Nem sei se configura um conto, mas é bem curtinho mesmo. Você lê em 2 sentadas e, assim, eu li aquilo e eu falava, gente, como é possível? E aí eu entendi, um clássico é um clássico, né? Porque ele sobrevive à história e ele representa dilemas humanos tão frequentes e tão comuns. E me comparar com a personagem principal daquele livro meio que me dava mais ferramentas para eu descrever. E a gente volta de novo para o módulo de Mindfulness, né? Observar e descrever. Eu ia enriquecendo o meu repertório de como descrever a experiência que eu estava vivendo. Agora a gente vai para a letra E, de emoções. A gente segue no acrônimo do ACCEPTS. Emoções vem da ideia de gerar diferentes emoções que vai nos distrair da situação atual e da emoção negativa. E tem muito a ver com a história de atividades, né? Mas aí a gente está dando uma ênfase na emoção mais do que
na atividade em si que a gente vai se engajar. Então, essa estratégia, ela vai interferir no nosso estado de humor, mas ela exige alguns passos, assim. Então, primeiro, a ideia é que a gente identifique qual é a emoção atual que eu gostaria de modificar. E depois que a gente falar sobre, no outro módulo de regulação emocional, vocês vão ter mais ferramentas para conseguir identificar isso e descrever isso. Mas a ideia é que você saiba o que você está sentindo, para aí sim poder meio que ser não é guia a palavra, mas você vai buscar emoções diferentes daquela que você está sentindo. Então, por exemplo, você pode estar muito triste, deprimido por uma questão da sua vida, e você vai escolher ver um vídeo, ver um filme de terror. Eu sou apaixonada por filme de suspense e terror, então, assim, sou suspeita para dizer. Mas você sabe que é aquele filme que vai te provocar uma emoção muito, muito forte. E é meio que... É claro que a gente pode sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo, mas é quase que incompatível. Você tá ali preso com a trama do filme, morrendo de medo de sei lá o que ia acontecer ali num jump scare, e ao mesmo tempo ficar sofrendo pelo seu ex, sabe? Então, serve como uma distração no sentido de buscar uma outra emoção que você vai tentar sentir. Outra coisa também, livro, né? Você lê e aí tentar... E eu acho, às vezes, que livros mexem mais comigo porque eles são mais lentos. Então, você vai meio que construindo aquela coisa dentro de você. Então, tenta ao máximo pegar... E livros bem descritivos ajudam nisso, né? Que você quase se transporta para aquilo que o autor está propondo e você tenta se transportar para dentro daquilo para sentir na sua pele o que ele gostaria que você sentisse. Mas também tem que tomar cuidado na seleção desse tipo de material, porque você pode acabar escolhendo alguma coisa que vai te deixar pior do que você está se sentindo agora, né? Então, é importante você se atentar. Qual que é a emoção que você está sentindo, qual é a outra que você gostaria de ver. Uma coisa que já funcionou muito para mim é assistir vídeo de stand-up comedy. Tem gente que não gosta, né, de humorista, essas coisas, mas eu amo, em especial, eu amo Renato Albani. Eu acho ele muito engraçado. E às vezes eu tô num dia meio num dia que eu não tô muito bem. E sei lá, minha vida é muito corrida, né? Faço muitas coisas e às vezes eu tenho 20 minutos pra almoçar, mas eu tô meio pra baixo, eu tô pensando em coisas que eu não gostaria de pensar, eu quero mudar a qualidade dos meus pensamentos. Eu coloco ali Renato Albani pra assistir, dou umas risadas e, gente, é revigorante, sabe? Então não necessariamente você tem que sair do triste pro feliz, mas tentar se expor a coisas que vão te trazer outras nuances de emoções pode ser bastante efetivo. A próxima letra, então, do Accepts, a gente vai para o P, de pensamentos. Também tem a ver com a estratégia de atividades, emoções, mas agora a nossa ênfase vai ser em pensamentos. E a gente vai tentar encher a nossa memória de curto prazo para que os pensamentos que estão ativando aquela emoção negativa não continuem a retroalimentar isso. Então, um exemplo que aconteceu recentemente, que foi bastante emblemático, foi que teve as Olimpíadas, né, agora de 2024. E aí, a Rebeca Andrade, que é medalhista olímpica, uma atleta brasileira, ela foi entrevistada por um repórter que perguntou: nossa, quando você está ali ansiosa, né, você já fez a sua apresentação e está naquele momento para receber as notas, no que você fica pensando? Aí ela falou assim: eu fico pensando em umas receitas que eu quero fazer quando eu chegar no Brasil, não sei o que. Todo mundo, né, achou marcante, porque é uma situação muito ansiogênica, né? Você tá ali, você deu o seu melhor na sua performance, tá todo mundo, as 1000 câmeras te filmando, você tá querendo saber a nota que você vai tirar. E por que isso é tão efetivo quando a gente aplica pro contexto da DBT, né? Porque se ela ficasse, não pensa na nota, não pensa na nota, lembra, a chance disso funcionar é nula, muito baixa. Outra, se ela se deixasse se envolver, nossa, aquele erro que eu fiz, aquele passo errado, não sei o quê, ela não estaria em mindfulness, ela estaria pensando nos erros do passado, projetando erros do futuro. Então, assim, não funciona. Então, para ela não, né, ficar consumida por aquela ansiedade no momento, ela escolheu ativamente pensar numa outra coisa, distrair o pensamento dela com uma outra coisa que não aquilo que estivesse produzindo as emoções negativas. Então, outro exemplo pode ser, tipo, você tá muito irritado, sei lá, com um funcionário de uma empresa, vamos pensar numa companhia aérea, deu problema, você perdeu o voo, você tinha um compromisso muito importante, mas tem que esperar a companhia aérea te ajudar a resolver um problema, ou eles perderam sua mala, alguma coisa assim. Você tá ali no balcão esperando a situação ser resolvida. E se, em vez de ficar, tipo, meu Deus, cadê essa pessoa? Vou matar ela, que ódio, que raiva, não sei o que, muito, muito bravo, você começasse a pensar coisas do tipo, passa um filme na sua cabeça de tudo que você fez desde que você acordou até agora. Então, você tá pondo na sua memória, aí eu acordei, eu escovei o dente, eu fiz isso. Você tá ativamente, deliberadamente preenchendo a sua memória de curto prazo com outras coisas para se distrair disso.
Também pode funcionar você pensar, você cantar músicas. Então, outro exemplo de um filme... tem um filme que eu gostei muito, que eu gosto, né, da história de atletas. No episódio de hoje, em específico, estou dando alguns exemplos. Que chama Nayad, N-Y-A-D, que é a história de uma mulher que ela queria vencer ela tinha uma meta e ela queria bater um recorde de nadar uma distância super grande. E para isso ela passava horas, dias nadando no mar, assim, era muito, muito, muito tempo. E era muito cansativo, então ela estava exausta fisicamente, mas ela também ela escolhia cantar mentalmente músicas. Então ela falava, eu tenho uma playlist com não sei quantas músicas na minha cabeça, e ela passava a música certinha do começo até o final. Então essa também é uma estratégia. Então, se contar o que você fez no dia, lembrar e descrever mentalmente alguma situação, cantar músicas, enfim, você pode se distrair. E isso também serve para, não necessariamente quando você está numa crise emocional, mas quando... Vamos pensar num contexto específico que você, sei lá, tá no enterro de alguém, e você tá muito, muito triste, você não gostaria... E é óbvio que é esperado estar triste no enterro das pessoas, né? Talvez estranho seria uma pessoa ficar feliz e rindo, e enfim, né? Meio psicopático o negócio. Mas você, por algum motivo específico, você não quer ter uma crise de choro de soluçar, assim, chorar muito alto, porque, sei lá, você não quer comover o filho da pessoa que morreu, por exemplo. Aí você pode se distrair olhando para coisas no próprio ambiente. Então, aqui na minha frente no estúdio tem umas ripinhas de madeira. Eu posso ficar contando quantas ripas de madeira tem aqui na minha frente, em vez de me deixar levar para aqueles pensamentos da saudade da pessoa que faleceu ou daquela emoção. Então, são estratégias que você pode se valer também da observação do ambiente, do aqui e agora, para levar a sua cabeça deliberadamente para longe daquela emoção que você não quer produzir, tá bom? Agora a gente vai para a sexta estratégia, que é tirar do caminho. A letra T, acceptance. A gente está quase chegando no final. Então, tirar essa solução dolorosa do caminho pode ser feita se você se afastar fisicamente dessa situação. Então, por exemplo, término de relacionamento. Muitas pessoas ficam voltando no perfil para stalkear a pessoa com quem ela terminou, ou ficam cultivando objetos e fotos e coisas da época em que você estava namorando essa pessoa. Você tem um estímulo ali na sua cara que vai claramente evocar essa emoção. Então, como você pode fisicamente eliminar coisas que estão produzindo essa emoção negativa, né? Então, meio que parecido com aquele take a step back do stop, né? Se afastar da situação, que pode ser emocional ou fisicamente. Nesse caso, fisicamente você abandona aquela situação, ou se afasta daqueles itens ou, né, daquele contexto que está te colocando em contato com esses sinais emocionais muito, muito fortes. Agora, a gente finaliza o acrônimo do ACCEPT com a letra S de sensações. E eu também acho essa muito divertida, muito legal, assim. Uma habilidade que, mesmo que não seja uma crise emocional super forte, você pode testar e ver como que funciona para você. A ideia é que a gente produza sensações diferentes e intensas no nosso corpo para que a nossa atenção se direcione para essa outra coisa que não o sofrimento emocional, a fonte, né, desse mal-estar que você está se sentindo na hora. Então, algumas coisas de sensações, a gente vai pensar sempre, né, nos 5 sentidos. Algumas coisas podem ser mudanças no paladar. Então, você pode espremer limão direto na sua boca. Só de pensar, eu fico... Dá um negócio que arrepia no maxilar. Mas pode ser comer wasabi, pimenta, essas coisas que a gente sabe que produzem uma sensação física muito forte. Porque mais ou menos, é quase impossível você estar ali morrendo de ardência por causa de uma pimenta e ao mesmo tempo sofrendo muito, muito intensamente por uma outra situação que você não gostaria de sofrer tanto. Outra coisa, eu gosto muito de música. A música tem um papel muito, muito importante na minha vida. E, né, a gente pode fazer isso por meio da audição. Se a gente está pensando nos 5 sentidos, visão também serve. Então, você pode olhar para coisas que são sensorialmente prazerosas, né? Por vídeos de coisas que você gosta de assistir. Audição, a gente pensa bastante na música. Então, assim, eu sempre falo que a gente subestima o potencial que a música tem na nossa vida. É claro, e aí lembra sempre que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não é que é importante que a gente saiba ficar em silêncio com nós mesmos em alguns momentos. É importante que a gente saiba processar. Mas, às vezes, a gente tá com aquela angústia que a gente não gostaria de estar. E colocar uma música num volume alto, uma música animada, uma música que você sabe que te coloca pra cima, pode ter um efeito bem imediato de produzir sensações positivas.
E outra coisa são as questões sensoriais do tato mesmo. Tem gente que confunde as habilidades TIP. Lembra que eu falei sobre molhar o rosto, reflexo do mergulhador e tudo? Com essa história de segurar o gelo. São duas coisas diferentes. Esse aqui, segurar o gelo, tá mais a ver no S do Accept, de estratégias de enfrentamento de tolerância ao mal-estar, mas voltadas para distração. Porque quando você segura uma pedra de gelo na mão, o gelo queima. Então, você meio que imediatamente não consegue... é como se a força dos pensamentos, daquelas coisas que estão produzindo emoções negativas, enfraquecesse, porque você está ali muito, muito focado naquela coisa que o gelo está fazendo na sua mão. E é quase como se fosse uma forma muito, muito leve de autolesão, né? Também tem como você colocar... Sabe aqueles elásticos de amarrar dinheiro, elástico de escritório, assim? Você pode ficar batendo... você puxa e dá uma estilingadinha, assim, do elástico na sua pele. Vai doer um pouquinho, né? Uma dor, um machucado grave que você vai fazer em você. Mas você vai ter sensações físicas ali, sensações táteis bem fortes, né? Meio que dor, assim, para distrair você daquela dor emocional que você está sentindo. E ela meio que tem aquele princípio do que a gente falou de autolesão, né? Que funciona no curto prazo, mas a gente não gostaria que as pessoas se machucassem, então se batessem, se cortassem, se queimassem. Então é uma coisa muito mais leve, mas que às vezes, em especial pensando em pessoas que têm, né, a autolesão, seria uma forma bem, bem, bem mais leve de fazer isso, com consequências de médio e longo prazo melhores. A próxima habilidade, agora a gente terminou o Accept, a gente vai entrar no auto-acalmando-se. O que é isso, né? A ideia é que a gente seja gentil e atento com nós mesmos. Eu tenho um pouco de ranço, e aí quem me conhece sabe, da ideia da autocompaixão acima de tudo. Porque eu acho que dá pra gente perder a mão nisso e ir para um caminho muito de autoindulgência. E aí, pra mim, não faz sentido por causa dos meus valores, por causa da minha personalidade. Não tô nem falando aqui de psicologia como uma ciência. É só que não é minha vibe, né? Vamos colocar, assim, essa história de autocompaixão em primeiro lugar. Por outro lado, também vamos falar sobre nuances, né? A gente ouve a dor de uma outra pessoa, a gente está conversando com alguma outra pessoa, a gente valoriza muito mais e valida muito mais as emoções dos outros do que a de nós mesmos. Então, não é um papo gratiluz, autocompaixão, vamos se abraçar e etc. Não, é um negócio meio pragmático, né? A gente é uma pessoa. Por que a gente trata as outras pessoas de um jeito e a nós mesmos de um jeito, muitas vezes, muito hostil quando a gente está sofrendo, né? Então, a gente vai se validar por conta desse sofrimento que a gente está vivendo, tentar se acalmar, e com isso a gente já vai diminuindo a nossa vulnerabilidade da mente emocional. Então, ela vai ajudar a gente a tolerar as coisas. E, de novo, eu gosto bastante porque a gente vai apelar para os 5 sentidos. E a gente pode usar técnicas diferentes para se acalmar, usando a visão, o tato, a audição, o olfato e paladar. Então, se a gente for pensar no nosso corpo, assim, a gente pode fazer o escaneamento corporal. Eu comentei brevemente dessa técnica, né? Mas a ideia é que a gente vai concentrar a nossa mente no presente para tentar mapear qual é a sensação física que a gente está tendo em cada parte do nosso corpo. Então, você pode fazer isso deitado, sentado, mas pensa que tem um scan invisível aí passando de baixo para cima até chegar na sua cabeça, e você vai tentando descrever e observar bem de perto qual é a sensação que você está tendo em cada parte do seu corpo. Esse escaneamento corporal, assim, vai ajudar você a se distrair com essa outra coisa. E, por fim, para a gente fechar esse episódio com mais um conjunto de habilidades de tolerância ao mal-estar, a gente vai falar sobre o Improve. Também, para novidade, para surpresa de ninguém, também é um acrônimo. Então, são todas essas letras, né? IMPROVE. A primeira letra do Improve vai ser imagística. Então, a gente vai se distrair usando a visualização mental de outras coisas. E aí, a gente vai criando situações na nossa cabeça de um lugar mais protegido e mais seguro, né? Então, muitas vezes a gente está se sentindo, sei lá, muito mal no ambiente que a gente está, muito ameaçado, e isso está muito, muito ruim. Então, a gente pode se transportar na nossa cabeça para um outro lugar. E aí, pode parecer um negócio meio bobo, mas pensa que muitas vezes a gente acha que os nossos pensamentos são reais, certo? Então, se a gente construir com a maior riqueza de detalhes possíveis na nossa cabeça um outro cenário,
é quase como se nosso corpo respondesse a isso, né? A gente consegue, entre muitas aspas, enganar a nós mesmos pensando que a gente está nessa outra sensação. Mas essa é uma habilidade que requer um pouquinho mais de prática, né? Porque no meio de uma crise emocional você vai ter que ficar fazendo um cenário e não é uma coisa tão fácil de se transportar para dentro da sua própria cabeça, num outro lugar seguro, vamos colocar assim. Então, a recomendação para essa habilidade é que você treine mesmo em momentos em que você não está passando por uma crise. E qual é a diferença, né? As habilidades TIP, como a gente mexe na fisiologia corporal, é meio difícil a gente saber se elas estão funcionando se você testar elas no momento fora de crise, né? Porque você não sabe. A recomendação pode ser legal você testar numa crise um pouquinho menor, uma crise de menor intensidade e ir testando, legal. Mas nesse caso em específico, você tem que ir construindo a habilidade de fazer esses cenários na sua cabeça. E uma coisa que ajuda também é a gente ter um repertório grande, né? Então, repertório de histórias, repertório de outras coisas para a gente conseguir construir essa imagística na nossa cabeça. A próxima letra do Improve, a gente é o M, né? Que aí tem a ver com meaning do inglês, que é significado. Na verdade, antes de ir para o meaning, eu vou falar todas as letras para vocês se organizarem mentalmente aí. E depois eu vou passando uma por uma. Então, I é imagística. M é meaning, que tem a tradução é significado. P é oração. Na verdade, prayer, em inglês, é oração. R são ações relaxantes. O é uma coisa no momento, então é one thing in the moment. V vem de vacation, que é férias em inglês, então você vai tirar férias breves. E a letra E no final é de encorajar-se, é de você encorajar você mesmo repensando a situação. Então eu já passei pelo I, que é a imagística, a letra M é o significado, e eu gosto muito dessa aqui, que a ideia é que nem sempre vai ser possível e às vezes pode soar meio... Não é patronizing a palavra, mas é meio não sei explicar, mas algumas vezes tentar atribuir significado ao sofrimento pode ser passar do ponto. Não faz muito sentido e vai querer... É aquela história de querer pensar positivo a todo custo e, como eu disse, tentar ser meio poliano o tempo inteiro, então não faz tanto sentido. Mas, em alguns momentos da nossa vida, é possível que a gente construa e crie uma mensagem significativa a partir daquele sofrimento que a gente enfrentou. Um exemplo que eu gosto muito para ilustrar a ideia do significado é a história de vida do Viktor Frankl. Também vai estar lá no post, não sei quem já ouviu falar. Ele era um médico judeu que foi, durante o tempo, né, durante a Segunda Guerra, quando estava tendo o Holocausto, ele ficou nos campos de concentração e ele escreveu um livro. Na verdade, ele não conseguia escrever enquanto ele estava lá, ele guardou alguns papéis, mas depois que ele saiu do campo de concentração, ele compilou em um livro os achados dele sobre essa experiência. Então, ele fala como foi estar lá e o que ele aprendeu por estar lá. E o que ele pôde observar sobre o comportamento humano, sobre as pessoas no geral, de viver uma situação muito, muito difícil e aversiva, né? Então, no livro que chama Em Busca de Sentido, ele fala sobre como as pessoas, para conseguirem sobreviver ao campo de concentração lá mesmo, elas precisavam encontrar algum tipo de mensagem, de significado de vida, para elas conseguirem sobreviver àqueles momentos terríveis. Porque é meio que, se você não tem um porquê, você vai sucumbir ao sofrimento, né? Então, ele é um livro que, sim, nos ajuda a ver como o próprio autor conseguiu extrair da experiência dele um significado, mas ele meio que amplia essa tese e fala que ele, na observação dele, na visão dele, a tese de que se você não... e tem até uma frase disso, né? Que se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, se você tem clareza, né, de coisas, de valores, de coisas que são importantes para você, tolerar o processo, tolerar o caminho seria mais possível por conta disso. Então, essa é a ideia de encontrar uma mensagem no sofrimento que você está vivendo, ou então ele extraiu, né, de todo aquele sofrimento dele de fazer parte ali do Holocausto, de estar preso num campo de concentração, escrever um livro, conseguiu reescrever essa história de um jeito que tocasse a vida de outras pessoas. Então, é mais ou menos isso. Como que depois, ou enquanto a gente vive uma situação de extremo sofrimento, a gente pode construir um significado em cima disso. E tem uma frase do Ariano Suassuna que é: tudo que é ruim de viver é bom de contar. E eu sempre penso nisso, porque, como eu disse, eu gosto de escrever. Aí, às vezes, eu penso, tá, que dá para virar um texto, isso aqui que eu tô vivendo agora, assim. Então,
eu meio que já tento fazer arte a partir do sofrimento, sabe? Então, talvez você não goste de escrever, mas pensa aí no seu contexto de como você pode, sei lá, contar a história para uma pessoa de como você superou determinada coisa, criar um conteúdo sobre isso na internet, sei lá, tem vários jeitos de você usar, né, essa experiência que foi aversiva, difícil e dolorosa em prol de outras pessoas. E até talvez eu goste tanto dessa porque soma e se miscua e se mistura um pouquinho com a história do C de contribuições, né? Agora a letra P do improve é de prayer, oração. A Marsha Linehan, às vezes, em alguns momentos, ela traz a religião como uma ferramenta, né, dos pacientes dela e ela própria de enfrentar situações aversivas. Eu, particularmente, sou agnóstica. Então, tem jeitos da gente interpretar essa parte e para pessoas que, assim como eu, não são cristãs ou não têm uma crença específica, uma das coisas que são recomendadas é você fazer uma oração para sua mente sábia. Então, como assim? É meio que eu consiga encontrar meu ponto de equilíbrio nessa situação e agir sabiamente. Então, assim, meio que uma expectativa positiva que você joga, assim, para você mesmo, para quem não acredita nessa... Eu sou bem cética, então para mim é um pouco difícil, mas eu penso em meio que criar frases positivas para construir, sabe, esse clima de maior disposição ao enfrentamento, que as pessoas que têm fé, e eu admiro muito as pessoas que têm fé por isso, que parece que já cria uma predisposição, né? Você tem maior firmeza, você se sente mais preparado para enfrentar as adversidades. E aí, para quem de fato tem uma crença, essa letra fica um pouco mais fácil, porque aí você pega aí no contexto da sua religião uma oração que faça sentido e fica se repetindo, você reza, você se vale da sua fé como um instrumento aí para te ajudar a enfrentar as situações de adversidade. E também tem uma oração que, eu acho que chama oração da serenidade, que é aquela história, né, que eu tenha discernimento para eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que a gente consiga ter discernimento para diferenciar, né? Quais são as coisas que eu posso mudar e quais são as coisas que eu não posso mudar. Que eu tenha disposição para aceitar aquelas coisas que eu não consigo mudar. Não, como é que é? Que eu consiga aceitar que eu não consigo mudar algumas coisas e que eu tenha disposição para mudar aquilo que está sob meu alcance. Alguma coisa assim. Então, é uma oração, mas ela tem esse teor mais neutro, assim, que talvez possa funcionar para algumas pessoas. Indo para a próxima letra do Improve, são as ações relaxantes. Eu também adoro essa, porque é meio que um momento, dá para pensar, tipo, num momento de skincare, de autocuidado. E aí são tentativas de melhorar o momento quando a situação está muito aversiva, né? Então, você pode pensar no seu próprio contexto quais são atividades que tendem a te acalmar. Então, tem gente que ver filme pode ser uma solução, alguma coisa mais nesse sentido. Tem gente que fala que ouvir música relaxa, cozinhar relaxa, qualquer seja a atividade que você possa se engajar para se sentir mais relaxado, mas também pode ter aquele apelo sensorial do relaxamento que, quando a gente pensa em relaxar, tem umas imagens que vêm à nossa cabeça. Então, acender uma vela, tomar um banho com a luz um pouco mais baixa, e tudo isso, preferencialmente, fazer em mindfulness. Então, tomar banho sentindo o cheiro do seu sabonete, sentindo a sensação, né, focando ali na sua pele quando você está fazendo tudo isso. Então, deliberadamente colocar, né, naquele momento que está meio difícil de tolerar a situação, coisas que são relaxantes para você. Outra que vocês vão ver como as habilidades conversam entre si, o do Improve é one thing at a time, fazer uma coisa de cada vez. E isso remonta, né, diretamente ao mindfulness. Então, observar as coisas, uma coisa de cada vez, é uma base, né, para a gente conseguir fazer as habilidades DBT, mas também isso por si só, de observar o momento presente, pode fornecer aquele tempinho que a gente precisava para se acalmar. E aqui eu me lembro bastante do stop, né, daquela outra habilidade. Para quem não ouviu, tá no episódio anterior. Muitas vezes a gente sofre muito mais do que o necessário e a gente sofre pelo sofrimento, sabe? É adicionar novas camadas de sofrimento. Quando a gente pensa, ok, eu tenho este problema agora e agora eu vou me preocupar com ele, eu vou sofrer por ele. Quando assim, a gente consegue, até no próprio mindfulness, ter o mindfulness do sofrimento.
Existe a banalização do termo de atenção plena, muita gente provavelmente já ouviu falar sobre isso. Isso é bom, por um lado, mas é ruim, por outro, porque a gente acaba confundindo mindfulness com uma coisa que ele não é. Você já pensa num monge lá na montanha meditando e acha que você tem que viver um monge também, se você quiser fazer DBT. E não, você pode estar em atenção plena da sua raiva nesse momento. E o que é isso? É você estar no aqui e agora, você observar sem julgar aquelas coisas que estão passando na sua cabeça. Então, você pode sofrer em mindfulness. Você sofre por aquele problema que se apresentou naquele momento, sem acrescentar camadas de preocupações futuras ou de arrependimentos passados. A penúltima, então, habilidade do Improve é o tirar férias breves. Esse bastante gente gosta, eu também gosto. Não tem a ver com férias concretas do seu trabalho, até porque isso, né, envolveria várias outras coisas, mas é você tentar trazer a ideia das férias para sua rotina quando você se recolhe ou permite que alguém toma conta das suas coisas no seu lugar enquanto você tira essas mini férias. Como assim? Vamos pensar em alguém que é mãe de 2 filhos e está muito sobrecarregada com a maternidade, está cansada, está com problema, sei lá, com o marido que não está cuidando das crianças direito, brigando, exausta, assim, muito, muito cansada. Talvez sua mãe, ou uma amiga, ou um amigo, alguém próximo a você possa vir e te ajudar por um período que seja, né? Num período da tarde, a cuidar das crianças. E aí você pode tirar essa tarde para fazer uma coisa para você. E aí é tentar entrar no modo férias mesmo, tipo férias da sua própria vida. E por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma estratégia de distração. Não vai solucionar o problema a médio prazo, mas às vezes tudo que a gente precisa é um respiro, sabe? Então é perguntar como que você pode ter férias daquele problema momentaneamente. E aí, aqui também entra, eu falei em alguns momentos sobre a importância da gente se sentir pertencente, da gente se engajar com outras pessoas, da gente ter amigos. E aqui entra a importância da nossa rede de apoio, né? Quando a gente tem pessoas próximas a nós, em quem a gente confia, e às vezes a gente pode pedir para elas, sei lá, pode ser que a sua casa esteja uma zona e você não esteja conseguindo organizar coisas básicas, do tipo fazer o mercado da semana. Será que você não pode terceirizar isso fazer uma lista para uma pessoa que é muito sua amiga, falar, ai, nossa, você pode hoje, sua irmã, sei lá, comprar essas coisas para mim, porque eu não tô conseguindo. Enquanto isso, eu vou assistir um filme aqui, enquanto você vai lá. Então, contar com pessoas que podem fazer essas coisas por nós e tirar essas mini férias de responsabilidades que podem estar sufocando a gente, tem o potencial ali de gerar aquele relaxamento momentâneo. O truque é que, assim, não pode ser uma coisa que vai te prejudicar ou prejudicar outra pessoa. Então, assim, não, vou tirar férias breves aqui do meu trabalho, hoje é home office, eu só não vou trabalhar. Porque aí, óbvio, a consequência que você pode colher disso é um problema no seu trabalho, um problema com seu chefe. Aí a estratégia, a habilidade que a gente está tentando te ensinar para te melhorar vai acabar gerando consequências muito mais negativas, né? Então, tem que ser combinado de um jeito responsável, que você não deixe nenhum prato muito significativo cair. Mas é meio que assim, tá, esse prato aqui eu não tô conseguindo segurar. Você pode segurar ele para mim? Ou planejar que, tipo, como eu já disse, minha agenda é muito, muito louca. Eu posso tirar um sábado de manhã e falar assim, eu não vou pensar que o projeto de doutorado existe, não vou pensar que meus estudos existem, que minha criação de conteúdo existe, não vou pensar em nada, vou só, sei lá, tomar sol na piscina do prédio. Não tem ali um paciente dependendo de mim, não tem uma aula que eu preciso dar e não dei, né? A gente tem que sempre pensar na responsabilidade que a gente tem com as coisas. E, além disso, tem que ser férias breves, tá? Já tá no nome da habilidade, tipo, você tira por um dia, né? Senão, a gente cai naquele problema de evitar esquivar demais de toda a nossa vida. E aí, isso também não vai resolver problemas a médio prazo. Então, conseguir colocar essa pessoa ali para assumir, né, esse fardo, compartilhar um fardo que, porventura, está muito pesado para você, pode surtir esse alívio, sabe? Que, às vezes, só o que a gente precisa é de um alívio momentâneo. E, por fim, do Improve, termina com a letra E, de encorajamento. E aí, a ideia é você se encorajar, você se sentir disposto a repensar situações. Muitas vezes a gente está fechado e é esperado, né, que se a gente passou por uma vida inteira de invalidações, se a gente não teve treino, né, na escola para lidar com as emoções, a gente não sabe muito bem lidar com como pode ser overwhelming e muita sobrecarga da vida, tudo bem
que às vezes a gente não queira lidar com as situações e não esteja mais nem aí, só queira jogar tudo pro alto. E mais ou menos na crise, muitas vezes é isso que a gente quer fazer, né? Ou isso que a gente acaba fazendo. Então, essa habilidade envolve a gente aprender a falar com a gente mesmo de um jeito compassivo. Lembra que eu falei, né, do autoacalmando-se? Então, é falar com a gente como a gente falaria com alguém que a gente ama e pensar, sei lá, alguns jeitos podem te facilitar até essa visão, né? Pensar que você está num relacionamento com você mesmo o tempo inteiro. Não, e esse é um relacionamento que a gente não pode terminar, não pode fugir. Então, assim, já que eu tenho que me relacionar com essa praga que é a minha cabeça, como que eu vou falar com ela de um jeito mais fácil, sabe? E eu tenho, como eu já falei, né? Não é aquela história da autocompaixão incondicional, até porque se a gente tratar a outra pessoa com validação infinita, fica estranho. Mas ok, eu tô me relacionando comigo mesma, qual é a qualidade do diálogo? Isso tudo que a gente aprende nas habilidades de escrever mais em vez de julgar e rotular. Será que eu não consigo aplicar isso em mim mesma? Né? Então, quando a gente muda a qualidade do nosso diálogo interno, a gente aumenta muito a probabilidade da nossa reação ser muito melhor, né? Então, repensar a forma como você se comunica com você mesma e até a gente usa nos nossos grupos de treinamento de habilidades, que a gente chama do sininho de julgamento. Como não é presencial, a gente põe um sininho ali na sala de reunião online. Mas a maior parte das vezes que a gente usa o sininho de julgamento não é um participante do treinamento julgando o outro. Somos nós mesmas nos julgando na nossa fala. Né? Então, são jeitos, assim, absurdos que a gente fala com a gente e que a gente vai se diminuindo o tempo inteiro e a gente não faria isso com outras pessoas. E por que isso é objetivamente problemático? Porque a gente vai enfraquecendo a forma da gente se enxergar e até porque é muito... Para a gente desenvolver um autoconceito positivo, a gente se valorizar, se cuidar, a gente precisa se enxergar de uma boa maneira. Né? Se a gente mina a nossa autoconfiança se destruindo o tempo inteiro, isso deixa a gente muito mais vulneráveis, inclusive para próximas crises emocionais. Então, do Improve, eu acho que o encorajamento, é a habilidade que talvez mais conserte a casa para coisas futuras. Assim, tem um efeito um pouco mais duradouro do que as anteriores, porque é uma coisa que você tem que ir treinando de mudar a qualidade da comunicação com a gente mesmo, e não só no momento da crise, né? Então, sim, é específico para tolerância ao mal-estar, para quando tá difícil. Até porque nesses momentos a gente tende a pensar, nossa, sou idiota, sou burra, por que você foi fazer aquilo, e etc. Mas também é uma coisa que é um treino que a gente vai desenvolvendo continuamente, porque a gente aprendeu, a gente se relaciona com nós mesmos há sei lá quantos anos você tem. Eu tenho 27. Mas eu tô há 27 anos falando desse jeito. É meio que chegar num casamento que tá meio desmoronando e falar assim, não, peraí, vamos reavaliar, vamos observar e descrever antes de sair apontando o dedo, vamos participar, vamos usar essa habilidade, Então, é todo um processo de construção. É bastante trabalhoso. Eu espero muito que as habilidades de hoje te ajudem a lidar melhor com os momentos de crise, mas eu quero relembrar e reforçar que as habilidades de distração não podem ser usadas de maneira indiscriminada, né? Porque viver momentos desafiadores, a vida toda vão se apresentar momentos desafiadores. Então, pode ser que a gente só precise de férias breves, de vez em quando, mas a gente não pode viver em férias de nós mesmos, né? Então, a gente pode... muitas vezes eu percebo esses esforços desesperados para a gente fugir da gente, para a gente se distrair da gente, se distrair das nossas emoções. Isso é muito disfuncional, porque uma hora a conta chega, né? E do mesmo jeito que se a gente vivesse de férias eternas, como que a gente ia fazer para bancar as coisas, né? Então, é um equilíbrio muito grande esse a gente construir a nossa regulação emocional e ele envolve, sim, a gente lidar com as emoções de forma bem crua e direta e enfrentá-las, mas pode ser que em alguns momentos a gente precise dessas pausas. Então, tudo na vida a gente precisa de dialética e parcimônia, inclusive, né? Chama terapia comportamental dialética. Então, é uma dialética, sim, entre aceitar e tolerar essas emoções, mas vez ou outra a gente precisa se distrair de nós mesmos. E espero que essas ferramentas que eu ensinei no episódio de hoje sejam úteis para você. Se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir para então deixar um like aqui no canal. Se você está vendo no Spotify, também vou te pedir para avaliar com 5 estrelinhas do canal e compartilhar esse episódio. Eu falei bastante sobre a importância da gente se sentir pertencente, da gente fazer parte, da gente se ajudar.
Então, se você conhece alguém que está passando por um momento desafiador, emocionalmente falando, que está enfrentando várias crises, ou que está num período mal da vida, quem sabe você não aproveita e manda esse episódio para essa pessoa que pode se beneficiar desses ensinamentos da DBT também. Espero ter te ajudado a ajudar essa pessoa que vai receber o episódio. Tchau, tchau e até a próxima.